Olá, pessoal, sejam bem-vindas, boa tarde, minhas queridas parceiras de café, um brinde a vocês, que bom que vocês estão aqui, gente, fico muito feliz. Eu tô aqui calado esperando vocês entrarem, o TikTok tirou o número de pessoas daqui, agora não dá pra eu ver, mas tudo bem. Gente, vim aqui conversar um pouquinho com vocês, hoje o diazinho foi um dia corrido, um dia bem produtivo, mas um dia muito bom. E agora a hora do café, eu quero aproveitar para a gente bater um papo, para eu falar para vocês algumas coisas que são ali importantes para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Lemon Drop mandando aqui, Feliz Natal atrasado, muitíssimo obrigado, agradeço de coração e fico feliz por te ver de novo aqui na live. Vamos ver quem mais que está chegando aqui. Boa noite, tem 9 pessoas, 9? Caramba, o pessoal vai entrar não? Como que eu consigo ver o povo aqui agora, hein? Porque saiu, antes ficava aqui para mim, agora não está ficando mais. Deixa eu ver se eu acho onde que tá, porque eu preciso ter esse controle. Dependendo, se as pessoas não entrarem, eu tenho que fazer em outro horário, porque senão não vai atingir muitas pessoas, não é? Por favor, me atualizem de quantas pessoas tem agora. Por gentileza, eu não estou conseguindo acessar, não sei porquê. Não sei se foi um erro, 142, bacana, muito obrigado, gente. 142 já tá legal, obrigado. Amo suas lives, que legal, Carmélia. Poxa, eu fico feliz. Então eu espero que vocês continuem gostando e eu vou dar o meu melhor para isso, tá? Eu quero começar essa live, gente, perguntando para vocês o seguinte: qual foi a pior coisa que vocês passaram na vida de vocês? Qual foi a pior coisa que vocês passaram na vida de vocês? Vera, obrigado pela rosa. Vera, agradeço de todo o coração, e a todos que estão atualizando aqui o número de pessoas, muitíssimo obrigado. Agora apareceu para mim, gente, tranquilo, agora tá aqui certinho. Obrigado, tá? Por esse suporte. Qual foi então, minhas queridas seguidoras, a pior coisa que vocês já passaram na vida de vocês? Por favor, se vocês puderem compartilhar comigo, eu ficarei muito grato. A pior coisa que eu passei, gente, foi, só para começar compartilhando, né? Josineide, obrigado pela rosa, Josineide. Pior coisa no campo emocional, porque graças a Deus eu nunca perdi nenhum familiar ainda, ninguém morreu. Então, assim, não tenho essa dor, não sei como é essa dor ainda. Mas até agora, foi quando eu tinha 18 anos. E aí eu estava começando a trabalhar, estava começando a juntar dinheiro, tinha um sonho de comprar uma moto, que assim, eu namorava essa moto desde 14 anos de idade, adorava a moto. Eu queria comprar. Aí finalmente eu consegui dinheiro, só que assim, apertando muito, porque eu recebia salário mínimo. Então juntei ao ponto de ficar ganhando, tipo assim, eu ganhava R$100 por mês que sobrava do resto. Então assim, eu ganhava o salário mínimo, sobrava R$100 porque o resto eu tirava para comprar a moto. Comprei a moto, troquei num carro depois. Perdi o carro, perdi a moto, fiquei com a dívida da moto, pagando mais 9 meses, sem a moto, ficando só com R$100, e eu tinha meu namorado, que era bom, só que aí ela me traiu. E depois que ela me traiu, eu descobri que o meu melhor amigo estava envolvido na perda do meu carro. Então assim, foi uma bomba que me fez abrir a mente para novas coisas. Então na minha cabeça, naquela época, hoje não afetaria tanto, mas naquela época foi destruidor, porque eu não tinha a cabeça preparada para ataques emocionais. Então, assim, foi o que me fez alavancar para começar a estudar essa área, uma das coisas. Então, eu quero ver de vocês, vamos ver o que vocês estão falando aqui, qual foi a pior coisa que vocês já passaram. A Josiana, eu ter ficado viúva, imagino que realmente não tenha sido fácil. Deixa eu ver aqui, quem mais? A pior coisa que eu passei foi perder um filho com 3 anos, não tem coisa pior. Nossa, Josiana, eu imagino que isso seja realmente muito difícil, meus sentimentos, espero que você já esteja bem. Ficar viúva, a Marta também. A minha foi ter sido abandonada, sem ter tido direito, sem ter o direito de resposta. Janaína, também é uma dor muito grande. Essa é uma dor que eu já conheço, porque eu atendo clientes com essa dor o tempo todo, então é uma dor que eu sei que afeta muito as pessoas também. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Mônica está falando que foi perder a mãe, meus sentimentos também. Geisa, acabei de chegar, boa noite, seja bem-vinda. Alessandra, perdeu a mãe também. Geisiane, luto de um amigo que era um irmão para mim. Então, gente, nós conseguimos ver que o sofrimento, ele existe. Cada um de nós tem um sofrimento diferente. A Fernanda, traição de amigos. A Tami, não ter escolha de sair do relacionamento. A Geisa, eu fiquei viúva, foi muito difícil. Então a gente consegue ver, gente, Jane, obrigado pela rosa, tá? Que as pessoas sofrem, as pessoas passam por dificuldades o tempo todo. Aqui a Sandra, violência doméstica, olha só. Relacionamento abusivo da Isabela. Osânia, obrigado pela rosa, tá? Agradeço. Josiana, que bom que você superou, fico feliz, muito feliz. Geisa Vidal, obrigado. Foi quando perdeu uma criança de 1 ano, nossa, que foda, pena que não tem o seu nome.
mas forças a você. Então, gente, nós conseguimos ver que as pessoas, elas têm sofrimento, elas passam por perdas o tempo todo, todos nós passamos. E apesar de ser uma coisa muito dolorosa, é uma coisa normal, que acontece com todos nós. Só que a tendência é que nós nunca estaremos preparados para essa coisa, se a gente não se preparar. Então nós ficamos ali envoltos num mundo interno, onde a gente não se prepara para as dores. E a gente acaba não conseguindo ser forte o suficiente. A Drica está falando que foi perder 3 pessoas, filho, mãe e irmão. Caramba! Drica, eu tenho um amigo que perdeu também, em um acidente, ele perdeu o pai, a mãe e uma irmã, no mesmo acidente também, sofreu demais. Espero que você já esteja bem. Luciana, traição do marido. Então, gente, o que a gente consegue ver? Sofrimentos a gente vai passar, todos nós aqui somos irmãos em sofrimento, se a gente parar para ver. Todo mundo passou por dores, e cada qual com a sua dor, só que cada um sofreu demais, porque a gente estava em níveis diferentes e para aquele momento foi uma dor impactante. Se não fosse, não estaríamos falando isso aqui, não é? Então, a gente consegue ver que nós precisamos nos preparar, só que não somente isso. A gente também tem que olhar para trás e ressignificar tudo o que aconteceu, porque muitas vezes a forma que a gente vê o nosso passado gera traumas. Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês que eu passei, me gerou um certo trauma durante um tempo, porque eu ficava com receio de negociar, eu ficava com receio de ter amigos, porque esse amigo me traiu dessa forma, eu ficava com receio de sair com mulheres, porque essa mulher me traiu. Então, assim, foi uma situação que na minha cabeça gerou um trauma. E qualquer situação pode gerar um trauma, a depender da forma que você enxerga. Então, com o passar do tempo, eu comecei a estudar e eu comecei a perceber, gente, que existe sempre um significado bom. Existe sempre uma coisa boa. É aquela história de você tirar uma lição boa da coisa ruim que aconteceu. E absolutamente tudo tem um lado bom, se a gente parar para pensar. Então, por exemplo, quando aconteceu isso, quando eu perdi o meu carro, eu aprendi que eu não posso confiar tanto nas pessoas, cegamente. Quando a minha namorada me traiu, eu aprendi que tinham erros meus dentro do relacionamento que fizeram com que ela perdesse o interesse por mim. É óbvio que ela poderia não ter me traído, ela poderia ter terminado, mas houveram erros meus. Então eu aprendi a consertar. Quando eu percebi a questão do meu amigo, eu aprendi também que eu posso ter amigos, mas que eu tenho que selecionar melhor e não dar tanto poder a ele assim. Então vocês que perderam pessoas amadas, pessoas queridas, a gente consegue ver que no final das contas, dentro de toda essa dor, você conseguiu ficar mais forte. Então, por mais que você sofreu, hoje você é uma pessoa mais forte, porque você superou uma dor que eu não superei. Então, nesse momento, você tem mais força que eu no que diz respeito a perdas. Então, isso é uma coisa interessante, a gente entender que nós perdemos, nós sofremos, nós sentimos dor, mas que nós evoluímos com isso. Então, se eu entendo isso, eu consigo passar para o outro nível, eu consigo continuar andando, eu consigo continuar caminhando. Porém, se eu não vejo isso, eu me travo, eu me bloqueio, eu sofro e eu acabo mergulhando num buraco e eu não consigo sair. É por isso que tem muitas pessoas que entram em depressão. Depressão pós-parto, depressão por relacionamento ruim, depressão por causa de perdas financeiras. Então as pessoas geralmente aumentam. Jane, obrigado, Jane, agradeço pelo estalinho, pessoa incrível. E aí, entendendo isso, eu consigo de fato ser uma pessoa mais forte, uma pessoa que consegue suportar situações mais fortes. Então tem sim um lado bom. E aí o que eu quero ensinar para vocês hoje? Gente, nós precisamos ressignificar a nossa história o quanto antes. Se eu parar com cada um de vocês agora e perguntasse assim, me conta a sua história, gente, eu tenho certeza que vocês me contariam momentos bons e momentos ruins. Então vocês vão me contar da infância, aí vocês vão me contar de uma briga, de como que o pai tratava, de como que a mãe tratava, de quando vocês foram traídas, de quando vocês sofreram, perderam um ente querido e por aí vai. Então, geralmente, esses momentos da história... Ana, obrigado pelo presente. Geralmente, esses momentos da história foram momentos de dor. E quando a gente conta também com essa situação de dor. Tanto é que a outra pessoa ela até se compadece muitas vezes e ela quer dar um abraço, ela quer ficar perto, ela quer ser gentil com a gente nesse momento. Porém, isso nos faz pessoas mais fracas. E como que eu digo pessoas mais fracas? Não no sentido vergonhoso, de forma alguma, mas no sentido de que enquanto eu carrego isso dentro de mim, eu não consigo caminhar para frente. Muitas vezes, gente, eu já atendi clientes que perderam os pais e que elas travaram a vida toda. Elas não conseguiram seguir em frente, porque os pais para ela eram tudo. Só que quando a gente para pensar, ela perdeu os pais e foi uma tragédia, ok. Mas ela precisa perder também a vida dela, ela precisa perder também todo o potencial de evolução que ela teria. Será que os pais iriam gostar disso? Será que seria o melhor a se fazer?
Então, diante disso, a gente começa o processo de evolução. Miriam, obrigado pelo elogio e pelo carinho, agradeço de coração. Então, gente, nesse ponto, a gente tem que ressignificar tudo. Observar o lado bom de toda coisa ruim que acontece com a gente. Então, eu quero que vocês pensem acerca disso. Qual que é o lado bom de tudo de ruim que acontece com vocês? E tudo tem. Por exemplo, já tiveram momentos da minha vida em que eu não fazia nada, eu não estudava, eu não focava em trabalho, eu só queria jogar videogame. E aí eu penso, poxa, isso foi vergonhoso. Sim, eu me sentia mal, eu me sentia um lixo por fazer isso, eu me sentia um inútil. Mas qual que foi o lado bom? Porque por ter passado por esse momento, eu criei um foco tão grande nas coisas que eu quero, que eu coloquei ali para minha vida metas e eu tô batendo todas. Então, esse choque emocional de perceber o quanto eu era inútil nesse momento, fez com que hoje eu conseguisse dar o meu melhor para ser útil. Então, teve um lado bom. Não foram anos completamente perdidos. E quando eu vejo dessa forma, eu consigo ficar em paz. Porque apesar de ter sentido vergonha, apesar de ter sentido dor, apesar de ter talvez passado por uma perda, hoje eu consigo perceber que justamente essas coisas moldaram quem eu sou hoje. E se caso eu conseguir ser uma pessoa que observa ainda melhor o meu passado, eu vou me moldar de uma forma ainda mais forte. Então todos nós que olhamos para o nosso passado e percebemos coisas, circunstâncias, situações que causaram dor, e a gente sente um pesar e uma tristeza, quando a gente olha para isso, a gente está olhando para uma oportunidade perfeita de sermos mais fortes. Então a gente precisa fazer isso, tá bom? Então é justamente esse o desafio de hoje que eu quero passar para vocês, que vocês reescrevam a história de vocês. E como que a gente faz isso, gente? Vocês vão pegar um papel, depois dessa live, quando vocês estiverem tranquilíssimas, e vocês vão começar a escrever. E eu quero que vocês escrevam a vida de vocês. Vocês vão imaginar que vocês estão escrevendo um livro, que vocês estão contando a vida de vocês. Vocês vão imaginar que vocês estão fazendo um texto para que todo mundo leia. Só que, obviamente, você não precisa mostrar para outras pessoas se você não quiser, mas escreva com essa sensação. E aí você vai começar a escrever e você vai contar tudo o que aconteceu. Só que você vai contar tudo de uma forma forte. Ou seja, você não vai falar que você não teve amor dos seus pais. Você vai falar que na infância você aprendeu que mesmo sem ter amor você consegue ser feliz sozinha. Consegue ver? É um aprendizado, é uma força, é uma coisa boa. Então você vai ressignificar tudo de ruim. Você só vai contar ali o lado bom das coisas ruins. Você não vai falar de nada de lamentação, nada de vitimismo. Então se você talvez, sei lá, você perdeu uma perna, você vai começar a perceber nesse momento, então você conta lá que, nossa, nesse momento do acidente, eu consegui perceber que aquilo que eu era, que eu considerava tão importante, era só físico, e por mais que eu adorasse, era uma coisa que não era indispensável para a minha felicidade, porque eu aprendi a ser mais forte, eu aprendi a me reinventar. Passando por uma traição, eu aprendi que eu não posso confiar tanto nas pessoas, mas que eu devo sim confiar, porém, prestando mais atenção e sendo uma pessoa mais madura nesses pontos. Aqui a Grazi, legal, mas cansa ser o Rambo. Exato, ser o Rambo não é para todo mundo e nunca vai ser. Se a gente parar para observar tudo na vida, gente, Tuane, obrigado pela rosa, Tuane. Se a gente parar para observar tudo na vida que é grande, é difícil. Tudo que é grandioso, poucas pessoas fazem. Quantas pessoas vocês veem hoje que mantêm essa visão? Que não olham para trás e veem sofrimento? Quantas pessoas não se vitimizam? Quantas pessoas não carregam uma dor e um trauma? Ou seja, é raríssimo, não é para todo mundo. Eu não espero que todos dessa live consigam, mas eu espero que aqui dentro eu consiga tirar alguns que de fato consigam encontrar esse potencial e que ao menos todos tentem ou considerem ou pensem a respeito, porque isso por si só já basta. Talvez vocês hoje ouçam isso e pareça uma coisa impossível, só que daqui a pouco você pensa, caramba, não é que faz sentido? Vou tentar. E aí você tenta, e aí você consegue, e aí você ensina, e aí você cria outras pessoas. Então, pessoas no mundo ricas são em menor número do que pessoas pobres. Pessoas fortes são em menor número do que pessoas fracas. Pessoas que assumem a responsabilidade pela própria vida e pela própria existência são menor número do que aquelas que se vitimizam. E sempre vai ser. Então, é difícil ser o Rambo do campo emocional? Muito. Mas vale a pena, com certeza. Porque quando você olha para a sua vida e você enxerga tudo com força, você tem um poder, gente, tão grande, um poder de gerar admiração nas outras pessoas, um poder de conseguir o que você quer. Porque, obviamente, é difícil eu carregar nas minhas costas o peso de toda a merda que aconteceu comigo. É difícil eu pensar que, nossa, eu fui traído talvez por minha culpa. E eu tô falando de mim, tá? Talvez eu fui traído por minha culpa, pode ser. Talvez eu não fui um bom namorado, talvez eu influenciei isso. Então, eu pensar que eu perdi o meu carro, eu perdi a minha moto lá naquela época com 18 anos, porque eu não soube avaliar um negócio,
eu me sinto um idiota. Eu pensar que eu passei anos da minha vida só jogando videogame, eu me sinto um inútil. E é doloroso, é pesado, mas é um peso bom que faz com que eu seja forte todo dia, com que eu acorde e eu pense, não, ok, eu vou fazer o que eu gosto, sim, mas depois que eu fizer o que eu preciso, eu vou evoluir, e depois que eu evoluir, eu vou descansar. Então eu vou realmente dar o meu melhor, eu vou precisar ser melhor. Então com isso eu evoluo, tá bom? Então, gente, para hoje façam isso, tá? Reescrevam a história de vocês e contem uma história de um jeito tal que a pessoa que lê a sua história, ela não vai sentir pena de você em hora nenhuma, porque ela vai ver uma pessoa forte. E ela não vai sentir pena em hora nenhuma e, além disso, ela ainda vai se sentir motivada para superar os próprios desafios. Então pensem em vocês. Eu fazendo essa live para vocês hoje. Vocês não estão com uma empolgação para olhar para a vida com uma cara melhor, com uma cara mais forte, para passar pelos desafios e dores que vocês passaram? É a mesma coisa que vocês têm que fazer na história de vocês, tá bom, gente? Então façam o melhor de vocês. E quem estiver participando dos 7 dias de desafio, posta lá nos seus stories, reescrevendo a minha história, desafio concluído, e me marca, que aí se vocês marcarem os 7 dias, eu vou dar um presente para cada uma de vocês ao final dos 7 desafios, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, eu espero que vocês consigam fazer isso de coração, e depois a gente conversa mais, tá? Beijo, minhas queridas!